o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele disse que ele pode reabrir as investigações contra o governo Bolsonaro sobre a atuação dele na pandemia. Essa declaração ele deu para os integrantes da CPI da pandemia, né, que se reuniram com o PGR ontem à noite. Os senadores levaram ao Paulo Gonet uma carta que a gente traz aqui e já trouxe, inclusive, dos integrantes da AVICO, que é a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19. Vou pedir até aqui para o Gabriel, já colocou, né, gente? É ligeiro. Não é novidade para ninguém que o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, atuou de forma omissa e conivente, engavetando denúncias robustas realizadas pela CPI da pandemia, as quais foram levadas a efeito não somente em face do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, na gestão criminosa da pandemia. E aí se fala também que essa omissão custou centenas de milhares de mortes evitáveis de brasileiras e brasileiros. É o que a gente já está cansado de saber aqui. E o Randolfo Rodrigues, claro, o senador, esteve nessa reunião, ele foi vice-presidente dessa CPI, teve um papel importantíssimo, inclusive, nessa comissão, e agora conversa com a gente aqui no ICL. Senador, muito boa noite, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Para mim é uma alegria enorme estar com dois Chicos que tanto admiro. Aliás, no patamar, no altar dos meus ídolos estão três Chicos. Um o Buarque, o outro o Pinheiro e o Chico Sá. Todos do mesmo tamanho, entendeu? Que chique, Randolfo, líder. Que companhia luxuosa, senador. Muito bom. Fico feliz. A honra é para mim. A honra é para mim. Senador, obrigada pela gentileza. Eu quero saber como é que foi essa conversa com o PGR, o Paulo Gonet, e o que ele pode fazer, o que o Augusto Aras não fez. Tudo, né? Mas vamos começar por aí. Ele pode fazer tudo que não foi feito. E o sentimento que nós saímos ontem da reunião, Gabriela, foi que o Ministério Público voltou, a Procuradoria-Geral da República também voltaram para o Brasil. Né? Voltou para cumprir o papel de ser defensor da sociedade. E diante de uma investigação que o Brasil todo acompanhou, que foi a investigação que nós conduzimos na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia e da robustez das provas, se torna inevitável investigações que não ocorreram, denúncias que não aconteceram, omissões que foram realizadas, serem nesse momento superadas, serem nesse momento vencidas. E nós saímos deste encontro com o Dr. Gonet ontem, muito convencido que isso é possível. Para poder, Chico Sá, Chico Pinheiro e Gabriela, para poder um pouco todos entenderem o que aconteceu. Ao fim de 2021, início de 2022, nós entregamos ao Procurador-Geral da República de então, o então Dr. Aras, entregamos o relatório da CPI da pandemia. Em decorrência dessa entrega, ele transformou esse relatório em 10 petições que foram protocoladas junto ao Supremo Tribunal Federal. Nem bem protocolou essas petições, em um curto espaço de tempo, a mesma Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento de todas essas 10 petições, né? De todos esses processos que deram entrada. A cada pedido de arquivamento era necessário um deferimento do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, o que foi que nós fizemos? Nós recorremos, nós buscamos o recurso que nos cabia. Qual era? A Advocacia do Senado, como respondia pelaquele momento já extinta CPI da Covid, nós orientamos que agravassem do pedido de arquivamento do Dr. Aras. Estes agravos foi o que possibilitaram vários aspectos do relatório da CPI da Covid ainda sobreviverem e poderem ser, nesse momento, aberto pelo Dr. Gonet, instaurado pelo Dr. Gonet. Da reunião de ontem, nós saímos com algumas informações. A primeira delas, tem um relatório que está, tem uma das petições que está ativa, que é uma petição que tramita na primeira instância, que é a petição 11.511. Essa petição se refere, Gabriela, Chico Sá, Chico Pinheiro, essa petição se refere àquele drama do oxigênio que aconteceu no Amazonas, que levou à morte
de centenas de milhares de amazonenses, né? Essa petição está ativa na Vara Federal do Amazonas e está sendo acompanhada pelo Ministério Público e dessa petição, desse caminhamento, podemos ter resultados em breve. A gente não tem um prazo, né, senador, para isso acontecer. Perdão te interromper, só para o senhor incluir aí na sua resposta, por gentileza. Pois é, assim, mesmo porque eu acho que de todos os dramas da pandemia, o do Amazonas foi o que mais escandalizou e comoveu todos os brasileiros, sem dúvida alguma. Das outras 10 petições, tem 2 que foram irremediavelmente arquivadas, mas as outras 8 estão ativas. Por exemplo, uma petição, a petição 1059, está para ser apreciada em plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa petição trata de fake news, irregularidades na aquisição de vacinas e descumprimento de medidas preventivas. Nessa petição específica, começou um julgamento sobre o arquivamento ou não pedido pelo então ex-procurador-geral da República, pelo doutor Aras. Este julgamento começou no plenário virtual. A ministra Carmen Lúcia pediu destaque, levou esse julgamento para o plenário físico. Então, esse é um julgamento que vai estar em curso no Supremo Tribunal Federal. Tem outra petição, que é a 1064, que estava sobre a relatoria da ministra Rosa Weber, que tratava de incitação ao descumprimento de medidas sanitárias. Essa petição, com a ministra Rosa Weber não é mais ministra do Supremo Tribunal Federal, está agora sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Então, é um outro curso de investigação que pode se juntar a fatos novos e que pode ter uma posição diferente da parte da Procuradoria-Geral da República. Senador, eu acho que essa história da Covid não pode passar batida, porque eu acho que é a história mais grave, talvez, que a gente tenha tido na história do Brasil. Olha, eu estou vendo o relatório aqui da Oxfam, que foi divulgado essa semana, né? Cerca de 120 mil vidas poderiam ter sido poupadas no primeiro ano da pandemia no Brasil se tivéssemos adotado medidas preventivas como distanciamento social, restrição a aglomerações e fechamento de estabelecimentos comerciais e de ensino. 120 mil vidas. Com base nos óbitos registrados entre 2015 e 2019, verificou-se que houve um excesso de mortes por causas naturais no primeiro ano da pandemia. Foram 305 mil mortes acima do que acontecia, de mortes naturais. Possivelmente gente também vítima de Covid e que não foi diagnosticada, ou gente que não encontrou atendimento porque os hospitais estavam repletos de pacientes de Covid. Chico, um número. Para terminar, Chico, talvez um número. Para terminar, mais de 20 mil pessoas. Dramaticamente, mais o que você está dizendo. Só para terminar, mais de 20 mil pessoas morreram esperando atendimento no primeiro ano da pandemia. Quer dizer, você tem aí 500 mil pessoas que poderiam não ter morrido. 500. Chico, talvez um número ainda ilustre mais o que você está dizendo. O Brasil tem 1,5% da população do planeta. Nós tivemos no Brasil 13% das vítimas da pandemia em todo o planeta. Então, não bate o número. Se o número de vítimas fosse pelo menos proporcional ao que representa a população brasileira no planeta, nós deveríamos ter pelo menos 10 vezes menos o número de vítimas. Isso eu não estou dizendo por conhecimento ou informação empírica minha. Isso foi a partir dos depoimentos que vários especialistas vieram a prestar no âmbito da CPI. Então, claro e óbvio que a morte não foi uma ação aleatória no âmbito da pandemia em nosso país. Foi uma medida, a morte foi um projeto do Estado brasileiro capitaneado pelo presidente de então. A maior prova disso é que nessa semana ele foi indiciado por falsificação do próprio cartão de vacina. Então, se o cara, inclusive este crime, que consta no relatório da CPI, né, e que nós chegamos a esse indiciamento por outras vias, a partir do depoimento do seu ajudante de ordem, do seu Mauro Cid. Então, se alguém falsifica o próprio cartão de vacina e o cartão de vacina da filha, é porque tinha
convicção de que não necessitava de vacina. Isso, per si, justifica porque as vacinas foram atrasadas e, em última análise, foi utilizada como negócio para enriquecer alguns no âmbito da pandemia. Isso eu acho que é a parte mais dolorosa, porque não foi somente somente o morticínio, não foi somente a omissão, não foi somente o projeto de Estado de matar. Foi, além de tudo isso, além do projeto de Estado de matar, além do morticínio, além de tudo isso, foi a aquisição ou não de vacinas, instrumento de negócio para ganhar dinheiro, para enriquecer alguns, como de fato veio a concretizar em alguns casos, em outros só não se concretizou devido à atuação da CPI.